Então agora nós vamos falar sobre a primeira virtude dos 5%, foco. Primeira coisa que nós precisamos levar em conta quando nós queremos criar foco é prioridade. Sem prioridade não há como ter foco. Por isso nós falamos lá, quando começamos a falar sobre P2, nós falamos sobre definição de propósito, definição de metas, é você realmente saber o que você quer, mas preste atenção que prioridade não é só uma coisa a longo prazo. Você pode ter, ou você deve ter, prioridades diárias. Então você precisa organizar as suas rotinas, o seu dia a dia, baseado nas prioridades, nas suas prioridades. Uma vez que você definiu a prioridade, você precisa administrar, gerir 4 coisas para criar foco em torno dessa prioridade. Então, a prioridade sempre é o ponto central, é em torno dela que gira o foco. Pense, por exemplo, no seu dia de hoje, na semana de hoje. Qual é o seu foco? Onde está a sua verdadeira prioridade? Você tem isso claro? Porque a maioria das pessoas, elas não definem prioridades diárias. Muitas vezes definem prioridades diárias, essas prioridades às vezes são coisas avulsas, elas não estão conectadas com um objetivo maior, com um propósito maior. Por isso que a noção, o sentido de propósito é você começar com o fim em mente. O que isso significa? Você definir hoje as prioridades que vão lhe levar onde você quer chegar lá na frente. Então, essa é uma das grandes funções de você ter um objetivo claro e definido, porque ele serve como moldura através do qual você define as suas prioridades de hoje. É como fazer uma viagem. Você só consegue definir as prioridades no momento que você definir para onde você vai. Se você fizer uma viagem para a África, por exemplo, você vai precisar definir outras prioridades na hora de arrumar sua mala do que se você for para o Alasca, por exemplo. Então, antes de você definir o ponto de chegada, você não pode definir muita prioridade. Então, uma vez que você tem essa prioridade definida, e sempre quero insistir nisso, sempre pense o seguinte: prioridade é uma coisa do momento. Qual é a sua prioridade agora? Então, uma vez que você tem essa prioridade definida, a primeira coisa que você tem que começar a gerenciar em torno dessa prioridade é o seu tempo. E é muito interessante observar que muitas vezes as pessoas dizem o seguinte: eu gostaria de fazer isso, mas eu não tenho tempo. E eu pergunto, como você gostaria de fazer uma coisa, mas você não tem tempo? Porque todos nós, não importa se você é o presidente dos Estados Unidos, se você é o Papa, se você é um presidiário, todos nós temos 24 horas por dia. E essas 24 horas, elas são suas. Você pode investi-las no que você quiser. Então, tempo, na verdade, nunca é o problema. O problema sempre são as prioridades. Você tem 24 horas, elas são suas, você investe elas no que você quiser. E você define as suas prioridades e, lógico, quando você escolhe uma prioridade, você tem que abrir mão de muitas outras prioridades. Jacó, vou te dizer uma coisa, não concordo. Por quê? Porque eu trabalho 8 horas e essas 8 horas não são minhas, elas são do meu trabalho. Mas eu pergunto para você,
Quem escolheu dedicar 8 ou 10 ou 12 horas ao seu trabalho? Fui eu ou foi você? Foi você. Então, se você quer desenvolver liberdade de tempo, você tem que definir melhor as suas prioridades. E muitas vezes a gente não percebe que a gente prioriza uma coisa em relação à outra, pegando o nosso tempo, que é o nosso maior valor, nosso maior patrimônio, e a gente dá isso para uma prioridade que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que nós queremos. Então, reflita muito, estude, aprenda a gerenciar o seu tempo. Mas você não precisa fazer uma faculdade para isso não. Basta você saber o que você quer, quais são as prioridades que precisam ter o seu tempo e você investe esse tempo nisso. Muitas vezes, eu já fiz isso muito na minha vida e eu chamo isso do caminho das pedras. Você precisa tirar tempo de algumas prioridades que são mais flexíveis, como sono, como lazer, como entretenimento, e você investe esse tempo em prioridades que vão libertar mais tempo. Vou explicar isso. Por exemplo, você tem hoje um trabalho fixo de 8 horas e você precisa mais 1 hora de transporte até chegar no local do trabalho, já se foram 9 horas do seu dia. Aí você não está satisfeito com isso, porque a sua prioridade é passar mais tempo com os filhos. Então muitas vezes você tem que se privar de 1 ou 2 horas de sono para tentar criar uma outra vocação, uma outra aptidão, e você abre mão do seu emprego no momento mais lá à frente, justamente para libertar essas 9 horas. Quem sabe você consegue, daqui 1 ou 2 anos, fazer o mesmo rendimento que você tem com aquele emprego fixo, que lhe tira 9 horas por dia. Quem sabe você consegue criar essa mesma renda com 2 ou 3 horas. Aí você já ganhou 7 horas por dia. Então é muito importante isso. Então, basicamente, seria essa a questão relacionada à relação entre tempo e prioridade. Lembre-se sempre que nós estamos falando de foco. O segundo ponto muito importante que você precisa levar em conta é a sua energia. Por quê? Porque você pode ter tempo sobrando, mas se você não administrar a sua energia, você não vai tirar bom proveito desse tempo. Então, você sempre tem que dedicar a melhor parte da sua energia para aquilo que é uma prioridade maior. Então, por exemplo, se você tem o dia de domingo livre e se você for à noite do sábado numa balada, por exemplo, ficar na rua até 5h30 da madrugada, da manhã, não adianta você ter o tempo se você não tem a energia. Então você vai ser improdutivo. Então você tem que administrar essa questão da energia. E a questão da energia, ela envolve outros fatores, como você manter um preparo físico ideal, tá? É você dormir o suficiente, porque também não adianta você acordar de madrugada, dormir mal, chega um momento que você vai estar estressado, cansado e o seu rendimento cai muito. Então, sim, às vezes, como eu falei antes, você tem que tirar 1 hora do seu tempo, dormir menos, mas você tem outras maneiras de recuperar essa energia. E é importante, muito importante, você ter essa noção, essa percepção. A própria alimentação é importante para a sua energia. A própria alimentação mental também. Você ler coisas apropriadas, ler coisas, ou assistir programas de TV, se você assiste TV, que contribuam para a sua prioridade. Então, temos 2 fatores aqui que você precisa administrar: o tempo e a energia. O terceiro fator
é o capital. E o capital, ele se divide em duas partes. Você tem o capital intelectual, que seria a sua inteligência, a sua criatividade, a sua imaginação, e você tem o capital financeiro. Muitas pessoas, elas acreditam que não precisa ou não precisam investir nada, não precisam investir nada para o seu crescimento. Chega um momento, elas param de investir, então elas não querem mais gastar, não querem mais investir em cursos, livros, na sua formação. E isso ainda é uma coisa que, por mais absurda que possa parecer, que muitas pessoas, uma vez que elas terminam a faculdade, elas acham que acabou, que a partir de agora elas precisam fazer dinheiro, precisam arrumar um emprego. É lógico que você precisa disso, mas o crescimento é contínuo. Nós vamos falar muito sobre isso nos próximos módulos. E o capital intelectual é justamente você usar todos os dons que você tem, como autoconsciência, nós falamos sobre isso lá onde nós falamos sobre atitude, você usar a sua consciência, a sua imaginação, a sua vontade independente. E aliás, falando sobre vontade independente, quando o seu nível de energia cai, geralmente no final do dia, é quando os seus hábitos se fragilizam muito, quando a sua força de vontade se fragiliza. Por isso que é importante. Então, como você administra o seu capital? Você investe ele nas prioridades? Como você usa o seu capital intelectual? Você investe ele nas prioridades ou você fica o tempo todo falando bobagem, contando piadinha? Então, essa é uma questão que você tem que ter muito cuidado, porque é muito fácil se distrair e fazer com que todos esses recursos sejam investidos em outra coisa e não na sua prioridade. E por último, são as suas relações, os seus relacionamentos. O meu pai, ele sempre dizia para mim, se você quer se tornar um assaltante de banco, tem um caminho certo. Seja amigo de pessoas que assaltam bancos. É um exemplo meio tosco, mas ele dizia isso para mim no sentido de cuidar com quem eu andava. E veja, isso na minha adolescência. Por quê? Porque se você anda com pessoas viciadas em drogas, com pessoas que convivem em ambientes que não são a sua prioridade, vai acabar que você vai sendo influenciado por elas. O seu ambiente é muito importante para o desenvolvimento das suas características básicas. Então, pense muito sobre esses 4 dons. Onde você está investindo cada um deles? E se você quer saber onde está a sua prioridade nesse momento, tudo que você precisa fazer é se perguntar onde você está investindo o seu tempo. É ali que está a sua prioridade. Onde você está investindo a sua energia? Essa é a sua prioridade. Onde você está investindo o seu capital intelectual e financeiro? É ali que está a sua prioridade. Onde estão as relações sociais? São esses 4 fatores que vão lhe dizer onde está a sua prioridade. Eu lembro que eu tinha um amigo que um dia ele me chamou e disse: eu preciso que tu me ajude a organizar as minhas finanças. Eu estou muito mal financeiramente. E aí eu sentei com ele e logo eu vi ele mexendo no celular dele. E eu vi que o celular dele era a última geração e fazia 2 meses que... a última geração de iPhones, e fazia 2 meses que esse iPhone havia sido lançado. E eu perguntei para ele, então, você está me dizendo que você tem uma prioridade que é organizar suas finanças.
Sim. Eu disse, pois é, o nosso primeiro encontro foi um mês atrás. Lá você tinha um celular normal, comum, e hoje você está aqui com o último lançamento do iPhone que custa uma fortuna. A tua prioridade não está em organizar as suas finanças. A sua prioridade está em ter aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Então muitas vezes a gente quer uma prioridade, mas a gente investe esses fatores noutra. E isso não funciona e você está se iludindo. Então, isso aqui é importante para você desenvolver foco. Pessoas que estão no topo, nos 5%, elas assumem o controle sobre o tempo, definem prioridades de acordo com o que elas buscam, elas gerenciam a sua energia, o seu capital e suas relações sociais em torno da prioridade. Faça o mesmo que você vai se dar bem.